Então, vamos lá a isso. E vamos aqui ao primeiro passo. O primeiro passo é o propósito por detrás da criação do podcast. O propósito por detrás da criação do podcast. É verdade, tudo começa por aqui. Tudo começa quando tu tens um propósito. Porque quando tu vais lançar um podcast, pode ser um podcast de 10 episódios, pode ser um podcast de 20 episódios, pode ser um podcast anual, vais-te comprometer a gravar, não é? Todos os meses ou todas as semanas um episódio ao longo do ano, mas tu tens de ter um propósito. Tu tens de ter uma missão, porque se tu não tiveres esta missão, tu vais desmotivar, tu vais descarrilar, tu vais ficar sem foco, vais te sentir perdida. E mesmo que eventualmente te sintas perdida em algum momento, tu tendo um propósito forte, tu vais te conectar com esse propósito e isso vai-te dar o quê? Movimento, vai-te dar garra, vai-te dar vontade. Então o primeiro passo, antes mesmo de começares a pôr as mãos na massa, é este, é teres um propósito forte. E o que é isto de teres um propósito forte? Primeiro, onde é que tu queres criar autoridade? No meu caso, eu quero criar autoridade, eu quero que as pessoas me conheçam como aquela pessoa que fala de estratégia, de marketing e mindset, mentalidade. Como a pessoa que fala sobre os bastidores do negócio online, sobre coisas que nem toda a gente fala. Eu quero ser conhecida pela pessoa que fala sobre mentalidade, sobre os métodos, sobre os bloqueios, não é? Tudo o que ocorre no momento das vendas, no momento de abrir inscrições, quando estamos a liderar os nossos programas online, a liderar os nossos atendimentos individuais. Eu quero ser especialista nestas áreas. Agora, em que áreas é que tu queres ser especialista, que tu queres ser essa autoridade? Em que áreas é que tu queres ser reconhecida? E porquê que queres falar desse tema? No meu caso, eu já tive alguns mentores e literalmente eu via assim algumas falhas ou via algumas coisas que eu não gostava assim tanto e eu apercebi-me, bem, nem sempre respeitam aquilo que eu estou a sentir. Dizem para fazer isto, isto e aquilo, mas eu estou a dizer que não sou capaz, ou estou a dizer que eu tenho este método. E como é que eu lido com isto? Faz na mesma e vai em frente, mas não pode ser só isso. Mas eu tenho aqui coisas que me bloqueiam, e isso está-me a retirar energia. Eu já dei por mim a ficar doente a meio de lançamentos. Isto não é normal. Há aqui qualquer coisa, não é? Que eu tenho que aprofundar. E foi isso que me fez aprofundar estas questões de mentalidade, estas questões mais energéticas, não é? Mindset, coaching, terapias mais holísticas, enfim. E hoje em dia eu sou mentora e eu ajudo nestas duas partes, porque eu sei que é a união destes dois que faz a força. Tu não podes ter uma estratégia incrível de marketing, ter uma estratégia incrível de vendas, se tu não tens confiança em ti, porque isso vai morrer, ok? Tu não vais libertar todo o teu potencial e não vais ter os resultados que tu verdadeiramente mereces alcançar. Mas tu também não podes não ter uma estratégia, ser super confiante, ser super magnética, ser super, não é? Ah, reconheceres o teu impacto e depois não teres uma estratégia e andares assim um bocadinho à deriva, isso também não vai funcionar. Então é a união desses dois. Então foi por isso que eu me tornei mentora, foi isso que me deu aqui este propósito de servir hoje em dia outras empreendedoras. Então tu tens de perceber quais é que são os temas que tu queres falar, mas acima de tudo, porque é que estás a falar sobre isso? O que é que te move para falar sobre isso? E aqui a Maria João partilha áreas que eu gosto muito: a massagem terapêutica, pilates, yoga, sou assistente virtual e apoio clínicas de bem-estar. Ok, então aí, Maria João, é importante, se tu queres alavancar aqui o teu negócio online enquanto assistente virtual de clínicas, é importante tu falares para essas diretoras dessas clínicas, não é? Portanto, tu dás apoio em que áreas nessas clínicas? É na gestão de clientes? É nas redes sociais? Não é? Perceberes aí especificamente quais é que são essas áreas e criares um podcast alinhado com isso, ok? Para ajudares essas pessoas que estão a gerir clínicas a terem uma vida bem mais facilitada. Então é isso, temas e porquê é que eu estou a fazer isto? Este ponto é essencial. É essencial porque vou ser sincera com vocês, nem sempre nos vai apetecer gravar algum episódio do podcast. No início, nós
entramos, isto acontece com tudo. Eu quando era nutricionista também era assim, não é? As pessoas vinham para emagrecer, estou tão entusiasmada, eu quero emagrecer, este ano é que é, este mês é que vai ser. Passado um mês, passado dois, vem a desmotivação. Então isto acontece com tudo o que é processo de mudança comportamental. Então nós temos de ter um propósito forte, que é onde nós nos vamos agarrar, independentemente de eu ter vontade, de eu não ter vontade, eu agarro-me a este propósito, que é o que me vai dar força para continuar. Boa? O segundo passo, entretanto, deixem-me só dizer aqui às pessoas do Instagram, para virem aqui para o YouTube, vocês podem clicar no link da bio, vocês têm lá algo que diz inscrição nas lives semanais, podem clicar aí ou podem mesmo vir para o canal do YouTube para assistirem aqui no YouTube, que eu agora vou desligar aqui do Instagram, tá bem? Portanto, até já e venham para o YouTube. Pronto, então vamos continuar aqui os nossos passos. Portanto, o segundo passo, define as tuas regras e os teus números. Então, eu até já falei um bocadinho sobre isso, que é, antes mesmo de estruturares os episódios, é importante tu perceberes quando, quantos e onde. Vou repetir, quando, quantos e onde. Quando? De quanto em quanto tempo é que tu vais publicar um novo episódio do teu podcast? Tu vais publicar um episódio por mês? Vais publicar um episódio por semana? Vais publicar um episódio de 3 em 3 meses? Mas de quanto em quanto tempo é que tu vais publicar um episódio novo? Semanal? Quantos episódios é que vai ter a tua primeira temporada? Porque lembra-te que um podcast pode ter primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, pode ter as temporadas que tu quiseres. Então, primeira temporada. Quantos episódios é que eu vou gravar? 10? Eu acho que 10 é assim o mínimo e é bom. Se tu quiseres mais um bocadinho, podes ir até aos 15, ok? No mínimo 10, 15. E o ano passado eu gravei 20 episódios do meu podcast, ok? E também fiz um outro podcast com a Mariana Martins, porque eu hoje em dia continuo a trabalhar com emagrecimento, mas em parceria com a nutricionista Mariana. E então, o que é que nós decidimos fazer? Nós decidimos gravar o nosso podcast com 12 episódios, que era um episódio por mês, que saía no final de todos os meses. Também pode ser aqui algo interessante. O meu podcast, que eu gravei 20 episódios, foram episódios semanais. E depois tu tens de perceber onde. Queres publicar no YouTube? Ou queres publicar também no Spotify? Ou noutras plataformas, dá para também, não é? Plataformas da Apple, do iPhone, portanto, tens assim depois uma série de outras plataformas em que poderás partilhar o teu podcast. Mas, por exemplo, no meu caso, o que é que eu fiz? Decidi partilhar no Spotify e no YouTube. O podcast que eu fiz sozinha, aqui para empreendedoras online, eu criei sem vídeo. Porquê? Porque foi muito mais simples para mim. Porque eu não tinha que me maquilhar, eu não tinha que estar bem, eu não tinha que, não é? Porque parecendo que não, eu estou aqui a fazer uma live, mas se calhar já me fui maquilhar, já me fui arranjar um pouco mais. Eu gosto de estar aqui, gosto de parecer bem. E, portanto, no podcast, o que é que acontecia? Às vezes eu podia gravar, não é? De pijama, de fato de treino, podia gravar assim, não tinha que ter cuidado com a luz, não tinha que ter cuidado com a minha imagem, então foi mais simples para mim gravar assim só pela voz. Então, toma essas decisões também antes de criares mesmo os teus episódios. De quanto em quanto tempo é que tu vais criar? Quantos na primeira temporada? E onde é que vais publicar? No início eu aconselho sempre Spotify e YouTube. E eu depois também já te vou explicar como é que tu colocas os vídeos, não, o áudio no Spotify. Então é isso, eu tenho mesmo aqui para tu depois também apontares ou até mesmo pausares mesmo este vídeo e escrever direitinho quantos episódios, tema e título de cada episódio. O formato do podcast é só som, imagem ou som. Vais trazer convidados. Por exemplo, no meu podcast eu trouxe convidados. Eu decidi, tivemos a Mariana Martins, tivemos a Sónia Marcel, tivemos a Joana Carvalho Costa, tivemos a Patrícia Costa. Portanto, eu trouxe algumas convidadas que são pessoas com quem eu tenho assim mais intimidade e eu sabia que elas iam acrescentar também algo sobre os bastidores do online. Então,
depois de definires o tema do teu o tema ou as temáticas que tu vais colocar no teu podcast, decide também se vais trazer convidados, ok? Rita, depois vais ver a gravação, ok? Portanto, o primeiro passo já feito, depois vês a gravação, tranquila, apanha daqui. Depois, periodicidade entre cada episódio, se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, e onde é que tu vais alojar os episódios, não é? YouTube, Spotify. E há pessoas que me perguntam muito, mas como colocar no Spotify, Teresa? Como é que eu posso colocar no Spotify? Anchor, ok? Portanto, eu acho que consegues ver aqui direitinho, diz, usa o Anchor para plataformas de áudio. Portanto, tu podes no Spotify, ou seja, tu não colocas diretamente no Spotify o teu episódio, tu vais ao Anchor e é lá que tu vais ter uma opção para colocares no Spotify, para agendares para sair no Spotify. Esta é uma dica muito importante porque na altura eu não fazia a mínima ideia de como é que se colocaria um episódio no Spotify. E a data, como eu já falei há pouco, a data do primeiro episódio. É fundamental tu definires hoje mesmo, aqui mesmo nesta aula ao vivo, qual é que vai ser a data do teu primeiro episódio.